parte de divisão. Primeiro a gente viu que a multiplicação ela era justamente a soma sucessiva de termos iguais, né? A divisão ela vai ser justamente o contrário, vão ser subtrações sucessivas. É justamente isso que determina o fato, que explica o fato de multiplicação e divisão também serem operações inversas. A gente viu que a adição e a subtração também eram operações inversas, e aí a multiplicação e a divisão também são operações inversas. O que uma faz, a outra desfaz e vice-versa. Outro significado que a gente pode atribuir à divisão, né, que a gente pode dar à divisão, seria a divisão, o particionamento, o fatiamento de um inteiro em partes iguais. Então, como que funciona cada uma dessas duas definições aqui? Vamos atribuir um exemplo, certo? 15 dividido por 5. Lembrando que a divisão, a operação de divisão, ela pode ser representada tanto por esse símbolo, não é? O tracinho com os dois pontos em cima e embaixo, como ela pode ser representada também na forma de fração, 15 sobre 5, certo? A divisão também significa uma divisão. E também a gente pode representar dessa maneira, que geralmente é como a gente efetua a operação, né? Quando a gente vai fazer a divisão, a gente escreve dessa maneira. Entretanto, daqui a pouco a gente chega nesse formato aqui. Então, os dois significam a mesma coisa, vamos lá, vamos entender como é que funciona cada um dessas duas definições aqui. Primeiro, a subtração sucessiva, certo? Vamos utilizar esse exemplo aqui de cima. 15 dividido por 5. A subtração sucessiva ela funciona da seguinte maneira. Quantas vezes eu consigo subtrair o número 5 do número 15 até que o resultado seja zero? Eu consigo subtrair uma vez, se eu fizer 15 menos 5 uma vez. 15 menos 5 dá 10. Ainda sobra alguma coisa. Então, vamos continuar sucessivamente até o resultado ser igual a zero, até a gente não conseguir mais tirar. Então, 15 menos 5, 10. Eu posso tirar outra vez. Então, menos 5 novamente. 15 menos 5, 10. Menos 5 dá 5. Eu consigo tirar outra vez ainda. Menos 5. Agora sim dá 0. 15 menos 5, 10. Menos 5, 5. 5 menos 5, 0. Então, o resultado final realmente deu 0. Então, quantas vezes eu consegui subtrair o número 5 do número 15? Eu consegui subtrair apenas 3 vezes. E o que isso significa para a gente? Significa dizer que, ao efetuar 15 dividido por 5, eu vou encontrar o número 3. Ou seja, eu consigo subtrair o número 5 3 vezes do número 15. 15 menos 5, menos 5, menos 5. E aí eu consigo chegar no resultado de 0, ou seja, 3 vezes. Beleza? Então agora, aplicando essa outra definição, esse outro conceito aqui, o que é que ele nos diz? Ele nos diz que eu vou dividir, que a divisão significa uma divisão, um particionamento, um fatiamento de um inteiro, certo? Em partes iguais. Percebam que a restrição que ele nos dá é que tem que ser obrigatoriamente em partes iguais. Independentemente do valor quantitativo desse meu inteiro. Ele pode ser 15, ele pode ser 20, pode ser 10, pode ser 230, pode ter o tamanho que for. A restrição que eu tenho eu tenho que dividi-lo em partes iguais. Então, utilizando esse exemplo aqui, como é que ficaria? Então, eu vou escrever aqui um inteiro que represente o número 15. Então, beleza. Eu desenhei esse inteiro aqui e ele representa o número 15, certo? 15 está representado por esse inteiro aqui. E aí, quando a conta me diz, faça 15 dividido por 5, eu quero que você faça isso, 15 dividido por 5. Então, quando a conta me diz, faça 15 dividido por 5, aplicando esse conceito, qual tem que ser meu pensamento? Eu tenho que pensar o seguinte: quantas vezes o inteiro que representa 5, eu vou desenhar ele ali do lado também. Então veja, esse inteiro aqui, eu desenhei ele e ele representa o inteiro do número 5. E esse aqui, né, ele representa o inteiro do número 15. Então, quantas vezes, qual tem que ser meu pensamento, como a gente vinha discutindo? Quantas vezes esse inteiro aqui do número 5, quantas vezes ele cabe aqui dentro? Então, se a gente pegar e for replicar, então eu pego essa distância aqui, certo? Vamos tentar replicar ali visualmente. Não vai ser tão perfeito, mas dá pra gente ter uma noção.
Então, eu pego essa distância aqui e aí replico ela aqui. Então, eu consigo colocar uma vez. Então, vamos colocar ela outra vez aqui e ver o resultado, ver no que dá, né? Então, eu repeti aqui, ó. Então, ela coube uma vez, certo? Só recapitulando. Ela coube uma vez, foi a primeira vez que a gente jogou ela aqui dentro, certo? E aí a gente notou que com certeza cabia outra vez. Então, a gente pegou ela e jogou para cá. Então, coube. Então, já se vão duas vezes aí. E aí, eu vi que restou, que faltou só esse espaço. E aí, quando a gente compara o tamanho do inteiro que representa o número 5, com esse espacinho que faltou, a gente vê que é exatamente o mesmo tamanho. Ou seja, o inteiro do 5 caberia uma única vez, uma última vez aqui dentro. Isso mostra pra gente o quê? Isso nos mostra que o inteiro do 5 coube aqui dentro desse inteiro que representou 15. Quantas vezes? Quando eu efetuo 15 dividido por 5, isso significa dizer que o inteiro do 5 cabe 3 vezes dentro do inteiro do 15. Quando a gente vê lá a conta, a gente está resolvendo uma equação e tem lá 15 dividido por 5. Quando a gente coloca o resultado lá de 3, eu sei que 15 dividido por 5 é 3. O que isso significa? Significa dizer que o inteiro do 5 cabe 3 vezes dentro do inteiro do 15. É isso que essa definição nos diz. E aí, como eu já vinha fazendo, falamos das partes da adição, da subtração, da multiplicação. Vamos falar, né, da parte da divisão. A gente já entendeu os conceitos, agora vamos para as partes da divisão. Quando a gente vai efetuar uma divisão, por exemplo, eu vou usar esse mesmo exemplo aqui. 15 dividido por 5, geralmente a gente escreve nesse formato, né? 15 dividido por 5. Tranquilo? Aí a gente efetua, a gente desenvolve a divisão daí. E aí o que acontece? O que cada númerozinho, cada posição dessa aqui representa? É o que a gente vai ver agora. O número que fica aqui, esse Dzão, ele é chamado de dividendo. É justamente o nosso inteiro que vai ser dividido, né? É o nosso inteiro que vai ser dividido em partes iguais. Tranquilo? O Dzinho, ele é chamado de divisor. É justamente aquilo que vai dividir, né? São as partes iguais em que a gente vai dividir o nosso inteiro. Seria o 5, né? A partezinha que a gente vai dividir, ter que dividir o nosso inteiro. Então, divisor. Aquele número que a gente escreve aqui embaixo, no caso esse Qzinho, Q minúsculo, ele é o resultado da divisão. O resultado da divisão. E é chamado de quociente. Né? Na multiplicação, a gente chama de produto, na adição de soma e etc. O resultado da divisão é chamado de quociente. E por fim, existem algumas divisões que não são aquilo que a gente chama, né, de divisão exata. Existem as divisões exatas e as não exatas. E o que diferencia uma da outra é justamente esse último termo aqui que a gente denomina de resto. Ou seja, nas divisões que não são exatas, o resto ele aparece, ele é diferente de zero. E nas divisões que são exatas, o resto é igual a zero, ele não existe. É aquilo que sobra. E aí eu não sei se vocês lembram, quando eu estava explicando subtração, eu falei que existia uma certa relação entre a divisão e a subtração. É por isso que esse nome aqui é igual tanto para a divisão quanto para a subtração. E aí a gente vai entender agora no próximo passo. Esse próximo tópico aqui que eu separei para vocês é chamado de algarismo de Euclides. Ele é um algoritmo que ele foi desenvolvido para um outro assunto que a gente vai ver um pouco mais à frente, certo? Que é o assunto de MMC, MDC e etc. E isso vocês não precisam se preocupar agora, a gente vai ver mais à frente. E, então, já que a gente não vai ver isso agora, por que eu trouxe isso aqui a vocês? Eu trouxe para vocês por conta dessa condição aqui. O que essa condição nos diz? Essa condição aqui, ela é justamente o funcionamento de como você vai efetuar uma divisão. Vamos fazer então um exemplo numérico para vocês entenderem como é que funciona melhor essa condição, para vocês entenderem por que eu trouxe isso para vocês. Então vamos efetuar 250 dividido por 3. A primeira coisa que nós fazemos quando a gente se depara com uma divisão dessa, né, é analisar algarismo por algarismo para tentar achar um número que seja
que dê para dividir por 3. É um número maior que 3 no caso. E aí o primeiro algarismo é o 2. O 2 é menor que 3, não dá para dividir. Certo? Não é legal dividir. E aí a gente vê o próximo, 25. Certo? 2 e o 5 aqui, falta um número, né? 25. E aí 25 é maior que 3, então dá para dividir, tranquilo. Então vamos começar por ele. Vamos começar aqui, por aqui. Começar dividindo apenas o 25. Esquece o 250 por enquanto e vamos observar só o 25. Então, 25 dividido por 3. Para a gente fazer isso, é aquela velha história, né? A gente tem que pensar em um número que multiplicado por 3 seja igual a 25 ou pelo menos chegue perto. O que não pode é passar. Mas chegando perto, já, ou sendo igual, já serve. E aí, analisando a tabuada do 3, a gente percebe, a gente lembra que 3 vezes 8 é 24. 24 é um número bastante próximo de 25. Se a gente fizer, por exemplo, 3 vezes 9, já dá 27. Aí passa e a gente não pode utilizar. Então, o número vai ser, o número escolhido, né, o sortudo, vai ser o 8. Por que 8? Novamente. 8 vezes 3, 24, que é o bem próximo de 25. E daí, o próximo passo a se fazer é realizar a subtração entre esses dois números, o 25 e o 24. E é daí que surge essa relação entre esse nome aqui, resto, na divisão, e o resto na subtração. Se vocês lembram bem, o resto é justamente o resultado de uma subtração. E é o que a gente tem aqui. A gente tem uma subtração e o resultado vai ser justamente o resto. Ou seja, 1 por enquanto é o nosso resto. Entretanto, ainda tem um algarismo aqui, ainda tem o zero, né? Porque a gente primeiro isolou, deixou ele de lado, né? A gente esqueceu dele, trabalhou só com 25. Então, a gente tem que colocar o zero na jogada agora. E aí o que a gente faz? A gente desce ele para cá, para o lado do 1. Quando a gente desce ele para cá, forma o número 10 aqui, né? E aí 10, dá para você dividir o 10 pelo 3, porque o 10 é um número maior que 3, então a gente consegue efetuar legal isso aí. E aí, 10 dividido por 3 é aquela velha história. Qual é o número que multiplicado por 3 resulta em 10, é igual a 10 ou pelo menos chega perto? E aí, analisando novamente a tabuada, e aí a gente percebe que 3 vezes 3 é igual a 9. 9 não é igual a 10, mas chega perto. Então, satisfaz a nossa necessidade. Então, vamos colocar aqui o 3. Novamente, porque o 3, porque 3 vezes 3 é 9, e chega perto de 10. Então, colocando 9 aqui, novamente nós efetuamos a subtração. E 10 menos 9 dá 1, novamente. E aí, a gente olha assim e fala, caramba, beleza, chegamos em 1. Entretanto, não tem mais nenhum algarismo aqui para a gente descer e formar, por exemplo, sei lá, um 10 ou qualquer outro número, para conseguir dividir por 3. Então, o que é que eu faço? Não dá para dividir 1 por 3. É um número menor que 3. Não dá para dividir. E aí, o que é que eu faço? Eu simplesmente paro aqui. Essa é uma divisão não exata. Que, como eu falei para vocês, o resto é quem vai diferenciar, né? Uma divisão exata de não exata. Quando ela é não exata, o resto é diferente de zero. É maior que zero. Ou seja, 1. E quando ela é exata, não existe resto. O resto é simplesmente zero. Então essa aqui é não exata. O que essa condição nos diz? Ela diz que o resto tem que ser maior ou igual. Se for igual, é exata. Se for maior que zero, é não exata, como é o nosso caso do nosso exemplo. Então a primeira parte ele cumpriu. Essa nossa divisão aqui ela cumpriu. O resto ele é realmente maior, nesse caso, do que zero. Então tá safe. Agora essa outra parte aqui, ela nos diz que o resto tem que ser menor que o divisor, no caso 3, menos 1. 3 menos 1 dá 2. E o nosso resto é quanto? O nosso resto é o número 1. Então eu sei que o número 1 é menor que o número 2. Então, essa nossa divisão aqui, ela atende perfeitamente a essa condição aqui que foi estabelecida. Se não atender, significa que você está efetuando essa divisão de forma errada, certo? Vamos só fazer um exemplo aqui rapidinho para mostrar a vocês na prática como é que funciona. Vou utilizar o mesmo exemplo, mas eu vou apagar aqui o procedimento que a gente fez. Então, efetuando agora 250, né, dividido por 3, primeiro passo, a gente pega aqui o 25
E aí 25 dividido por 3. Imagine que ao invés do número 8, a gente não coloca o número 8, a gente coloca o número 7. Que aí eu vi assim, 3 vezes 7 é 21. Chegou perto de 25. Então eu vou colocar. E daí se eu colocasse o número 7 aqui, como é que ficaria o restante da conta? Eu faria 7 vezes 3 dá 21. Escrevo 21 aqui embaixo e efetuo a subtração. E daí 25 menos 21 é 4. Só que aí você vê. Então 4 ele está no lugar do nosso resto, correto? O 4 está no lugar do nosso resto. Aí você vê, será que ele atende a essas condições aqui? Aí você pensa, ele é maior ou igual a 0? Ele é maior que 0, então tá tranquilo. E do outro lado, o divisor ele é menor que o divisor menos 1. O divisor é 3. 3 menos 1 vai dar 2. Mas perceba que o meu resto é 4. E 4, o número 4 é maior do que 2. Então ele não atende a essa condição aqui. Ou seja, você está fazendo alguma coisa errada na sua divisão. Esse número aqui tem que ser o número que quando eu multiplico 3, o resultado seja o mais próximo possível. O mais próximo possível de 25. 7 vezes 3 dá 21. É perto de 25. Realmente é perto. Entretanto, se eu fizer 8 vezes 3 dá 24, que é mais próximo ainda. Então, entre o 8 e o 7, eu vou escolher o 8, porque é o mais próximo possível. Compreendido? Então, essa aqui é a nossa parte inicial, introdutória de divisão. A gente viu os conceitos, as partes da divisão e uma aplicaçãozinha do algoritmo de Euclides. Agora, assim como nós fizemos na multiplicação, a gente vai tratar das propriedades da divisão. Tranquilo? Então eu vou apagar esse quadro e daí a gente volta já com as propriedades. Não, rapaz, tá tudo errado aí. Essa batida aí tá errada. Ó, tem um xelengo-lengo, entendeu? Ainda tem uma pisadinha. Tem um cachuco bem no meio, entendeu? Que é o riscado da palheta, da ponta da palheta, das duas cordas, né? A primeira e a segunda. Tu dá um tapinha na terceira, pegando, escorregando pro lado da quarta, entendeu? Isso aí ninguém te ensina, cara. Isso aí tu pode ir em Marte, em Saturno, tu não aprende nada. É mais ou menos assim, ó. Checo, tiquete, culeco, checo, tiquete, leco, tu viu, ó? Bem no meio. É tocando percussão no meio do cavaco, ó. Aí, se tu estiver tocando assim, tu repara a mão do cara tocando pandeiro e o tamborim, entendeu? Aí tu te inspira melhor. Ali tu tem uma batidinha que eles fazem ali, parecida, aí tu pega aquela batida ali e joga pro cavaco, entendeu? É mais ou menos isso aí, ó. Bom, voltando aqui, como eu falei, né, agora a gente vai tratar das propriedades da divisão. A primeira propriedade que a gente vê na divisão é a do elemento neutro. Aquelas propriedades que a gente estava falando, a comutativa, a associativa e a distributiva, elas não se aplicam à divisão, certo? Se eu tenho, por exemplo, 4 dividido por 2, isso aqui é totalmente diferente de eu escrever 2 dividido por 4. A ordem dos fatores aqui, né, a ordem dos elementos, altera o resultado e altera muito. Em relação a associativo, por exemplo, se eu tiver 10 dividido por 4 dividido por 5. Se eu fizer esses dois primeiro e o resultado eu dividir por 5, vai dar um resultado. Se eu fizer esses dois aqui primeiro e depois dividir por 10, vai dar outro resultado. Então, eu nunca posso resolver de qualquer maneira. Eu sempre tenho que seguir a ordem da esquerda para a direita. Beleza? A divisão ela é um pouco mais fresquinha, digamos assim, do que a multiplicação. Então, beleza. Dada essa consideração inicial, vamos para o que realmente interessa, que são as propriedades. A primeira propriedade, a propriedade do elemento neutro, como eu já expliquei, né? Elemento neutro é aquele que quando eu coloco ele na conta, ele nem fede nem cheira. Todo número dividido por 1, que é o elemento neutro da divisão, qualquer número dividido por 1 vai ser sempre igual a ele mesmo. 100 dividido por 1 dá 100, 4 dividido por 1 dá 4 e etc. Então ele não altera o resultado inicial, ele não altera o valor inicial
do número, certo? A dividido por 1 igual a A. E lembrando sempre que, no caso do elemento neutro, o número 1 ele sempre tem que estar, para essa propriedade valer, o número 1 ele sempre tem que estar presente no denominador, certo? Ele sempre tem que estar presente no denominador da divisão. Ou então ele tem que ser o segundo número, né? Por exemplo, se a gente for escrever 4 dividido por 1, ele tem que ser esse segundo número aqui. Se eu escrever ao contrário, se eu colocar o número 1 na frente, ele já não serve mais como elemento neutro. Se eu fizer 1 dividido por 4, né? Aqui dá 4 e aqui vai dar 0,25. Ou seja, resultados totalmente diferentes. Tranquilo? Partindo para a próxima propriedade, a propriedade do elemento nulo. Como eu também já tinha explicado sobre o conceito, é aquele número, aquele elemento que a gente vai adicionar na conta e ele vai anular completamente o resultado. Quando nós colocamos o número 0, que é o elemento nulo da divisão, assim como na multiplicação também, quando nós colocamos o número 0 no numerador, certo? No número de cima, ou como sendo o primeiro número, daquela forma que nós escrevemos, por exemplo, 0 dividido por 4. Quando nós colocamos ele na frente, como sendo o primeiro número aqui, aí sim ele vai funcionar como elemento nulo. Aqui, 0 dividido por qualquer número, certo? 0 dividido por qualquer número vai ser sempre igual a 0. Então, 0 dividido por 4, não importa o número que esteja aqui, vai ser sempre igual a 0. Então, aqui lembrem-se, ele tem que estar no numerador. E agora, o que acontece se eu, por exemplo, colocar o 0 no denominador? O que acontece se eu dividir por 0? O que acontece se eu fizer, por exemplo, 100 dividido por 0, 5 dividido por 0, 4 dividido por 0? Como já deu spoiler aqui, né? Isso é uma propriedade indefinida. E aí a gente vai entender por que indefinido. Em algumas calculadoras, quando você efetua essa divisão, quando você coloca qualquer número dividido por 0, 5 dividido por 0, 30 dividido por 0, etc., pode variar de calculadora para calculadora. Algumas dizem que é igual a infinito, outras dizem que é indefinido. Aparece até a palavrinha erro, né? Diz que é um erro. Mas qual das duas está certa? Qual das duas calculadoras estão certas? A gente sabe que é indefinido. Mas é igual a infinito ou é um erro? Aí a gente vai tentar comprovar, a gente vai tentar provar isso aqui agora. Então vamos lá. Primeiro de tudo, aqui se trata de uma divisão. Uma divisão por 0. Então, nada mais justo, nada mais coerente do que a gente começar pensando sobre o conceito de divisão. E aí vocês vão lembrar que eu escrevi aqui dois conceitos. Duas formas, né, de eu pensar sobre a divisão. Aquelas subtrações sucessivas e a parte da divisão, né, do inteiro em partes iguais. A gente vai tratar aqui dos dois casos. Beleza? Vamos pegar aqui, por exemplo, 1 dividido por 0. Se a gente for aplicar aquele nosso primeiro conceito, que eu devo me perguntar quantas vezes eu consigo subtrair o número 0 do número 1. Então, vamos lá. Vamos começar retirando uma vez. 1 menos 0 dá 1. Lembre-se que o nosso objetivo é retirar esse número, retirar o número 0, até que o resultado final seja 0, né? Seja nulo. Então, 1 menos 0 dá 1. Ainda não chegou em 0. Dá para tirar de novo. Menos 0, novamente. 1 menos 0, 1. Menos 0, 1. Então vamos tirar de novo. Menos 0, 1. Menos 0, 1. Menos 0, 1. Menos 0, 1. E aí eu percebo que não importa quantas vezes eu tire o número 0 do número 1, o resultado dele nunca vai se anular. Então, meio que eu percebo que eu posso retirar o número 0 infinitas vezes. Infinitas vezes. Então, se eu pensar quantas vezes eu consigo retirar o número 0 do número 1, eu consigo retirar ele infinitas vezes. Então, por aquele nosso primeiro conceito, as calculadoras que falam que qualquer número dividido por 0 é igual a infinito, está ganhando, elas estão certas. Agora vamos utilizar o outro conceito, certo? A divisão como ela é, sem pensar nessas subtrações. E aí vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui 1 dividido por 1, eu vou ver quanto dá, e eu vou começar a diminuir o denominador até chegar ao mais, eu vou diminuir ele
até ele chegar ao mais próximo de zero possível. Então eu vou fazer 1 dividido por 0,1, 1 dividido por 0,01. Perceba que eu estou diminuindo cada vez mais o meu número. Aqui eu tinha 1, e aí depois eu tenho 0,1, 0,01, 0,001. E aí eu vou diminuindo, é porque aqui no nosso quadro a gente não tem espaço. Entretanto, se você quiser fazer o teste com mais números, com números menores ainda, aí na sua casa você pode fazer. E aí eu vou entender que isso aqui eu vou repetir várias vezes até chegar o mais próximo de zero possível. E aí a gente vai tentar chegar a alguma conclusão. Então vamos lá, vamos começar. 1 dividido por 1 dá 1. Tranquilo. 1 dividido por 1 é 1, né? Quando o número 1 está no denominador, ele funciona como elemento neutro. E qualquer número dividido por 1 é sempre ele mesmo. Tranquilo. 1 dividido por 0,1. Quando você efetua isso, essa divisão, você descobre que 1 dividido por 0,1 vai dar 10. 1 dividido por 0,01. Quando você efetua isso, você descobre que o resultado é 100. E aí você... Tá bom, né? 1, 10, 100. Quando você faz 1 dividido, quando você diminui ainda mais. 1 dividido por 0,001, você descobre que o resultado é 1000. E aí, na sua casa aí, fica como é tarefinha de casa para você. Quando você fizer 1 dividido por 0,0001, certo? Quando você fizer isso aqui, 1 dividido por 0,0001, você vai descobrir que isso aqui é igual a 10.000. Isso aqui é igual a 10.000. Aí você presta atenção assim, aí 1 dividido por 1 dá 1. 1 dividido por 0,1 dá 10. Aí foi aumentando. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, e etc. E aí você percebe que a tendência, quanto mais eu me aproximo do zero, mais esse número aqui cresce. E a tendência dele é sempre crescer. E sempre crescendo, a tendência dele é chegar em quem? É chegar no infinito. E aí, meu amigo, a gente consegue perceber que, usando aquela nossa primeira definição, a gente consegue subtrair o zero infinitas vezes do número 1. Usando esse outro conceito, efetuando a divisão de fato, a gente percebe que quanto mais eu me aproximo do zero, mais o resultado cresce, tendendo ao infinito. Ou seja, a gente imagina que quando chegar no zero, vai dar infinito. Então, mais uma vez, eu consigo perceber que aquelas calculadoras que mostram que qualquer número dividido por zero é infinito, eu consigo perceber que elas estão certas. Porém, o trabalho de matemática não pode ser resumido só em 2 exemplos. Vocês que assistiram a nossa primeira aula, se você não assistiu, nossa primeira aula de introdução à matemática vai aparecer aí no card. Vocês assistindo vão perceber que o trabalho do matemático, ele não depende, para ele conseguir determinar uma propriedade, para ele conseguir determinar o que quer que seja, né? Quando ele parte ali das teses, as hipóteses, as deduções, as definições, conceitos, etc., as leis, ele precisa exemplificar aquilo, repetir aquilo incansavelmente. Vamos fazer só mais outra vez aqui com outro número diferente de 1, para a gente ver o que acontece. Vamos escolher o 2, certo? Só para não pegar um número muito grande. Então vamos escolher o 2. Fazer a mesma coisa. Vamos efetuar a mesma coisa, aplicar o mesmo raciocínio, a mesma lógica ao número 2, que é um outro exemplo. Aqui eu tenho o meu denominador reduzindo cada vez mais até se aproximar ao máximo de zero, que é o meu objetivo. Então vamos lá. 2 dividido por 1 dá 2. 2 dividido por 0,1, quando você efetua, você vê que o resultado é 20. 2 dividido por 0,01, você vê que o resultado é 200. 2 dividido por 0,001, quando você efetua, você vê que o resultado é 2.000. E aí, se você fizer algo parecido com isso, com o número 2 aqui, você vai ver que o resultado vai ser 20.000. Ou seja, se você continuar fazendo isso, você vai perceber a mesma coisa que você percebeu para o número 1. Quanto mais esse meu denominador ele se aproxima de zero, vejo que a tendência do meu resultado
é ele sempre crescer. E ele cresce até chegar aonde? Ele tende a chegar aonde? Novamente, no infinito. Ou seja, supõe-se que quando o meu denominador, o número de baixo, chegar em zero, o resultado dessa operação vai ser infinito. Então, beleza. Novamente, as calculadoras que definem qualquer número dividido por zero como sendo igual a infinito, elas estão ganhando, elas estão saindo na frente. E aí, o trabalho de matemático, ele também não pode ficar restrito só a exemplos. O trabalho de matemático tem que ter vários exemplos para ele comprovar que realmente aquilo que ele se imagina, né, deixa eu até colocar aqui, que aquilo que ele está tentando provar realmente é verídico. Ele tem que fazer vários exemplos, mas ele tem que ter um outro cuidado também. Ele tem que analisar se o que ele está provando, a forma como ele está provando, ela não vai contra ou ela não fere nenhuma lógica matemática, nenhuma lei matemática, se ela está de acordo com a própria matemática. Beleza? Não pode haver contradições na matemática, né? A matemática é uma ciência exata, tem que ser sim, sim ou não, não. Ou é ou não é. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo, beleza? Então, o primeiro passo, testar várias vezes. Ele testou, e daí ele percebe que qualquer número dividido por zero é infinito. Agora, qual é o próximo passo dele? Saber se esse resultado, saber se essa conclusão, ela não fere nenhuma lei matemática, se ela não fere alguma lógica matemática. Tranquilo? Então é o que a gente vai fazer aqui, pensar sobre um pouco. Então vamos analisar os dados que a gente tem, vamos analisar o que é que a gente conseguiu de informação. A gente conseguiu perceber que 1 dividido por zero é igual a infinito. E a gente conseguiu perceber também que quando a gente fez o exemplo com o número 2, 2 dividido por zero também era igual a infinito. Então, se 1 dividido por zero é igual a infinito, certo? Prestem bem atenção nisso. Se 1 dividido por zero é igual a infinito e 2 dividido por zero também é igual a infinito, percebo que o infinito ele aparece nos dois termos, nas duas contas. Eu posso muito bem afirmar que 1 dividido por zero é igual a 2 dividido por zero. Por que eu posso afirmar isso? Porque o resultado dessas duas contas é igual. Ou seja, vocês se lembram quando a gente estava trabalhando a propriedade distributiva da multiplicação? Nós executamos a conta de duas formas. E as duas formas chegaram no mesmo resultado. Ou seja, tanto faz. Uma é igual à outra. Tanto faz a forma como eu vou realizar aquela conta. O resultado final é a mesma coisa, então eles são iguais. Ou seja, se o resultado final é a mesma coisa, se o resultado final é igual, logo 1 dividido por zero é igual a 2 dividido por zero. Então vamos escrever isso aqui. Então nós simplesmente escrevemos aqui. 1 dividido por zero é igual a 2 dividido por zero, como nós bem deduzimos através dessa afirmação aqui. E aí, se eu digo que 1 dividido por zero é igual a 2 dividido por zero, percebam que aqui nós temos o mesmo denominador, tranquilo? Existe uma regra matemática que nos diz que quando eu tenho dois denominadores iguais, eu posso cortá-los e aí vai sobrar só o que eu tenho em cima. E aí quando eu repito, quando eu deixo só o que tem em cima, eu vou chegar nessa afirmação aqui. Vou chegar na afirmação de que 1 é igual a 2. Só que você para assim e fala, peraí, 1 é igual a 2? Isso aqui, essa igualdade, essa afirmação, ela é verídica? E aí você pensa, isso está estranho. Por quê? Se você, novamente, lembra da nossa aula passada, se você assistiu a nossa aula passada, você vai lembrar de uma coisa que eu falei, que são os chamados axiomas. E o que são os axiomas, só relembrando? São verdades matemáticas absolutas e podemos até dizer óbvias, porque isso aqui se trata de um axioma, né? O axioma nos diz que certo? Ele é
obviamente e logicamente diferente de 2. Se eu tenho aqui esses dois lápis, certo? Aqui eu tenho um lápis e eu tenho 2. É óbvio e é lógico que eles são diferentes. Não tem como eu afirmar que essa igualdade é verdadeira. Eu não posso afirmar isso. Eu não posso concluir que 1 é igual a 2. Então, é nesse ponto que a pessoa que está desenvolvendo isso aqui, que está estudando sobre isso, ela tem que falar, peraí, tem alguma coisa errada. Não tem condição de 1 ser igual a 2. Isso aqui está completamente errado. Completamente anulado. Não tem condição de 1 ser igual a 2. Logo, a gente conclui que é impossível também, 1 dividido por 0 ser igual a infinito, 2 dividido por 0 ser igual a infinito. A gente conclui que todo e qualquer número dividido por 0 é impossível ser igual a infinito. Porque se a gente fala isso, se a gente afirma isso, a gente vai chegar nessa aberração matemática aqui. Nessa aberração de dizer que 1 é igual a 2. E isso é impossível de acontecer na natureza, é impossível de acontecer na matemática. A natureza do número 1 é obviamente diferente da natureza do número 2. Então é por isso que, a partir desse estudo aqui que a gente faz, dessas análises que a gente faz, a gente conclui que tudo isso aqui está completamente errado. Tudo isso aqui, todo esse desenvolvimento lógico que a gente fez, a gente conclui que ele está totalmente errado. Ou seja, no final das contas, a calculadora que fala que qualquer número dividido por 0 é igual a infinito, ela está completamente errada. Dizer isso, afirmar isso, é afirmar uma aberração matemática. Logo, a divisão por 0 é algo indefinido, não porque os matemáticos tiveram preguiça de definir, ou que, ninguém nunca tentou definir. É porque é algo que não se pode definir, é algo indefinível. Não tem como você definir o que seria uma divisão por 0. A definição mais perto é de que a divisão por 0 é uma aberração matemática. A explicação mais próxima para essa divisão por 0 é que ela é uma aberração matemática. Logo, nós concluímos que é impossível realizar uma divisão por 0. É com essa viagem todinha aqui que eu apresentei para vocês que a gente conclui o nosso estudo sobre divisão e multiplicação, beleza? O nosso próximo passo agora vai ser falar sobre a relação de sinais na multiplicação e na divisão, que, como eu já venho falando, é completamente diferente da adição e da subtração, tranquilo? Então eu vou apagar esse quadro novamente e aí a gente volta com o tópico de relação de sinais na multiplicação e na divisão. Finalmente chegamos no nosso último tópico, que é a relação de sinais na multiplicação e na divisão, que, como eu já vinha falando, é diferente da adição e da subtração. E aí aqui eu escrevi todas as 4 possibilidades que a gente pode encontrar de relação, todas as relações que a gente pode encontrar, fazer. E aí eu vou explicar a vocês isso aqui fazendo uma certa analogia. Ter amigos é algo positivo e ter inimigos é algo negativo. Tranquilo? Então, vamos começar a relacionar aqui. O amigo do meu amigo é meu amigo. Agora, o amigo do meu inimigo é meu inimigo. Amigo do meu inimigo é meu inimigo. E aquela pessoa que é inimiga do meu amigo, automaticamente ela já é meu inimigo também. Inimigo do meu amigo é meu inimigo. Aí, por fim, o inimigo do meu inimigo, se você é inimigo do inimigo, se você odeia a mesma pessoa que eu, boy, nós like friends, nós é mais que amigo, nós é friend, tá ligado? Inimigo do meu inimigo
é automaticamente o meu amigo. Então, isso aqui é uma analogiazinha besta, mas isso facilita bastante nós entendemos como é que funciona essa relação. Inclusive, muita gente já sabe isso decorado, mais com mais é mais com menos é menos, certo? De forma geral, sinais iguais sempre vai ser positivo e sinais diferentes sempre vai ser negativo. Mas se você não conseguir lembrar disso, tem essa analogia. Amigo do meu amigo é meu amigo e etc. E aí, para você realizar operações com essa relação de sinal, também é a coisa mais simples do mundo, tá? Vamos colocar aqui alguns exemplos? Então eu coloquei esses 4 exemplos aqui, certo? Com multiplicação e divisão também, para a gente entender como é que funciona essa relação de sinais, para a gente entender como é que a gente faz. E vocês vão ver que é bem tranquilo, certo? Então aqui eu tenho, certo, 5 positivo vezes 4 positivo também. A primeira coisa que a gente faz é a relação de sinais. Mais com mais, certo? O amigo do meu amigo é meu amigo, é positivo. Então, mais, como nós bem sabemos, não precisa escrever. Eu estou escrevendo só para mostrar a vocês. E aí é só a gente efetuar a operação normalmente, certo? Então isso aqui é a multiplicação, 5 vezes 4 dá 20. 20 positivo é o resultado. Próximo exemplo, a mesma coisa. Faz primeiro a relação de sinal aqui, ó. Menos com mais, o inimigo do meu amigo é o meu inimigo, certo? Menos com mais, menos. E agora é só a gente efetuar normalmente, de novo, a operação. Se aqui é multiplicação, a gente vai fazer 2 vezes 8, que dá 16. Então, o resultado é menos 16. Beleza? Próximo exemplo agora. Primeiro de tudo, novamente, relação de sinais. É bem tranquilo, é a mesma coisa. Menos por menos, certo? O inimigo do meu inimigo é logo o meu amigo. Menos por menos vai dar mais. E aí, novamente, a gente não precisa escrever, né? Então, é só para vocês entenderem mesmo. E aí, logo a gente efetua a operação que ele está me pedindo. Se aqui é a multiplicação, então 7 vezes 3 vai dar 21. E aqui, uma divisãozinha é a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Primeira relação de sinal. Mais por menos vai dar menos. 21 dividido por 7 dá 3. Então, o resultado final aqui é menos 3. Bom, então é basicamente isso, certo? A relação de sinal na multiplicação e na divisão é inúmeras vezes mais fácil. É só você praticar bastante isso aqui, que com o tempo isso aqui vai ficar a coisa mais natural para você, tá? Não vai nem precisar decorar isso aqui, é só praticar bastante que fica tranquilo, natural. É diferente, né, da adição e da subtração, que tem lá aquelas 2 regrinhas, certo? Então, a diferença é essa. Quando você vê uma adição ou subtração, você vai sempre lembrar daquelas 2 regrinhas e efetuar de acordo com o que tiver presente ali para você. Se for uma multiplicação ou uma divisão, você lembra disso aqui, faz a relação de sinal e depois a operação. Se for multiplicação, multiplica. Se for divisão, divide os dois números e o resultado final está pronto para você. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Comentem aí para a gente saber o feedback de vocês. Comenta aqui embaixo, por favor. Deixa o seu like se você gostou dessa aula. Se não gostou, deixa o like aí também, a gente não vai reclamar, né? Se inscreva no canal, por favor. Ative o sininho para não perder nada, nenhum vídeo que a gente postar aqui no canal, beleza? Você já está sempre por dentro e estudar com força, beleza? Siga nas nossas redes sociais também, que vai estar aparecendo aqui embaixo, a rede social do canal e a minha, pessoal. Tranquilo? Então, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham de verdade aprendido. Deixe o seu feedback aí pra gente e lembre-se, bebam água e durmam cedo.